Pronto, gente. Boa noite a todos. Vamos começar o nosso primeiro aulão de raciocínio lógico matemático. E hoje eu trouxe dois tópicos. O primeiro é o princípio da regressão ou reversão, e o segundo tópico é calendários. Este calendário pode ter certeza 100% de estar na prova. Este outro eu vou colocar 80%, mas é um candidato forte, tá? Por isso eu escolhi esses dois tópicos para a gente iniciar o aulão. Então vamos lá. Nesta aula eu vou trazer um resumo da teoria esquematizada. Vou dar só o néctar. Aqui é o néctar que você deve saber para levar para a prova. E 10 questões. 4 do princípio, que é o primeiro momento. E 6 questões do segundo momento, que é a parte de calendários, tá? Vou dividir o aulão desse jeito aí. Bom, vamos lá. Estão vendo aí, né, as anotações? Hein, gente? Tá vendo aí? Sim. Então, Sim. Ok. Pronto. Ó, aqui são as minhas redes sociais, o canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube pequeno. Iniciei há 1 ano e meio atrás. Aqui, meu Instagram. E vamos lá, para o que interessa, tá? Bom, então vamos lá para o princípio da regressão ou reversão. Você vai dizer, professor, eu nunca estudei isso. Isso não tem na universidade, isso não tem livros. Pode ser que apareça em algum livro ou alguma apostila de concurso, mas em livro não. Eu vou mostrar por quê, tá? Então vamos lá. O que é esse princípio? Chamado de regressão-reversão. Esse princípio é o seguinte: você vai se deparar com um problema, tá, gente? Esse problema, ele vai te dar uma sequência, ele vai te dar uma sequência de operações básicas. Vai falar que somou, que subtraiu, ou usar sinônimos, tá? Que dividiu, alguma coisa desse tipo. Então você vai ver que tem operações básicas ali. Bom, ele não dá o valor inicial. Esse valor inicial ele não dá na questão. Ele vai dizer que uma pessoa tinha um certo valor, que uma pessoa pensou em um número, ou que você saiu com uma certa quantia de dinheiro. Então, esse valor inicial ele não vai te dar. Vai te dar uma série de operações básicas. Por fim, ele te dá um valor final. E a pergunta, o comando da questão, o comando da questão vai ser isso aqui, ó. Qual era o valor inicial? Tá? A gente vai aprender isso aqui na prática. Bom, para você saber resolver problemas do princípio de regressão ou reversão, que é também chamado princípio de trás para frente, a gente vai ver por que esse nome de trás para frente. Você tem que saber essas operações básicas. Quais são as operações da matemática? A gente diz que são 4, né? É a adição, subtração, multiplicação, divisão. Poucas pessoas falam em potenciação e radiciação, mas elas são também, tá? São operações da matemática. Bom, sabendo dessas operações, você tem que saber o seguinte: toda operação dessa, ela é casada. Casada com quem? Com a operação inversa. Professor, o que é uma operação inversa? Operação inversa, se uma operação soma, a operação inversa é aquela que desmancha a soma. Quem é que desmancha uma soma? A subtração. Então, adição e subtração é um casal de operações inversas. Como? Se eu estou subtraindo e eu quero a operação inversa, então eu vou somar. Então já descobrimos o primeiro par, o primeiro casal. O primeiro casal de operações inversas é adição e subtração. Então fique ligado nesses pares, tá?
Se eu vou somando, eu volto subtraindo, porque eu vou fazer a operação inversa. Bom, se numa etapa da questão disser multiplique, qual é a operação que desmancha uma multiplicação? É uma divisão. Então, o que uma faz, a outra desmancha. Isso quer dizer que multiplicação, eu não vejo, viu, gente? Pode falar. Multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, multiplicação e divisão é o outro par de operações inversas. Bom, se eu estou dividindo e eu quero desfazer a minha divisão, eu uso a multiplicação. Então vamos lá. Adição, a operação inversa é subtração e vice-versa, tá? Ó, se é subtração, eu volto adicionando. Se eu vou multiplicando, eu volto dividindo, que é para desfazer. Se eu vou dividindo, eu volto multiplicando. Tá? A IDECAM não costuma, eu não vi nenhuma questão da banca IDECAM que apresente essas operações de potenciação e radiciação. Eu vou trazer aqui para vocês, só na teoria, tá? Não vou colocar na prática, não. Por quê? Se vier potência, a gente desfaz com raiz. Como assim? Se eu falo elevar ao quadrado, então para voltar eu encontro raiz quadrada. Se eu vou, na minha ida é elevar ao cubo, na volta eu vou encontrar a raiz cúbica, porque o que uma faz, a outra desmancha. E vice-versa, aqui embaixo. Se eu vou na radiciação, nas raízes, eu volto na potenciação. Então não fique preocupado, a IDECAM até hoje não cobrou. Eu trouxe só a título de informação. Lá no meu material eu mostro questões envolvendo potenciação e radiciação, tá? Mas na aula de hoje eu não trouxe, porque a IDECAM não trabalhou até agora com esse tipo de questão. Bom, sabendo disso, você tem que ter uma coisa em mente. Eu coloquei aqui, ó, atenção. Para resolver questão deste princípio, de qual princípio? Regressão, voltar. Reversão, voltar. Tá? Por isso que é chamado de trás para frente, ou de marcha ré. Tanto faz. Tem professor que chama princípio da marcha ré. Não tem erro nenhum. Bom, para resolver esse tipo de questão, olha essa parte aqui, ó. Essa parte é fundamental e muita gente não sabe. Devemos sempre trabalhar, ó, devemos sempre trabalhar na próxima etapa com o que sobra, com o que resta. Eu vou mostrar isso na prática, tá, gente? Foram muitas informações. Sei que vocês não são da área de exatas. Talvez a cabeça vai dar um problema, mas não se preocupe. Essa questão é bem tranquila. Tá? Não precisa ser de exatas para resolver, não. Vamos lá. Bom, como eu falei, eu trouxe 4 questões. Essas questões são de 2024 e 2025. Todo esse material deste aulão eu foquei nesses 2 últimos anos. Então vamos lá. Questão de número 1. Diz assim. Pensei em um número. A este subtraí 3. Depois multipliquei por 2. E por fim dividi por 3. E obtive 2 como resultado. A pergunta que eu faço é: te deu o valor inicial? Não. Te deu etapas envolvendo operações matemáticas? Sim. Quais são as etapas? Subtraiu 3, multiplicou por 2 e dividiu por 3. E te deu, além disso, te deu o valor final. Ó. Então, só em você lendo esse tipo de questão, você já identifica que está diante de um problema de princípio de regressão. Por quê? Porque você vai resolver esse problema de trás para frente. Vamos lá? Ó, eu pensei em um número. Que número é esse? Não sei.
Vou chamar de qualquer letra, não é obrigado a chamar de X não, tá? Ó, eu vou chamar de X, mas não é obrigado só chamar de X não. Entenda bem. Ó, esse é o número inicial que eu pensei. A este número subtraí 3. Então, eu fiz a primeira operação matemática. Qual foi a primeira operação? Subtrair. E o que é subtrair? Menos 3. Subtrair é menos 3, tá? Eu tinha um número, subtraí 3, fiquei com isso aqui, ó. Então, sobrou esse outro número. Não sei quem é, tá? Ó, eu tinha um número X... Subtrair 3 dele, cair aqui. Não me interessa por enquanto quem é esse número. Vamos seguir. O próximo passo foi multiplicar esse resultado aqui, ó, esse resultado aqui por 2. Então eu vou pegar este número e vou multiplicar por 2. Certo aí? Tranquilo? Quando eu multiplico este número anterior por 2, eu encontrei outro número. Não sei quem é. Pouco interessa quem é esse número por enquanto. Então, ó, eu tinha um número, subtrair 3. Deixa eu fazer aqui. Mostrar a vocês através do laser. Ó, eu tinha um número X, subtrair 3, encontrei esse número, que não sei quem é. Este número aqui, que é o que sobrou. Quando eu tinha X, tirei 3, sobrou isso. Veja que eu levo sempre a sobra, tá? Eu tenho esse número, multiplico por 2, já chegou aqui, ó. É em cima desse que eu vou fazer agora a próxima etapa. E a próxima etapa é, por fim, peguei este número e dividi por 3. Volto para a caneta e vou pegar agora e fazer o seguinte. Eu tinha este número, eu dividi por 3. Professor, por que está colocando o sinal das operações? Para você entender quando for voltar, para você usar a operação inversa em cada etapa. Bom, quando eu dividi por 3, a questão está dizendo, ó, quando eu dividi por 3, eu obtive 2 como resultado. Então, 2 é o resultado final. Vamos voltar. Presta atenção aí, ó. Eu tinha um número X, subtraí 3, cheguei nesse. Esse número multipliquei por 2, cheguei nesse. Esse número dividi por 3, cheguei em quanto? Cheguei em 2. Então, eu não tenho o valor inicial, tenho as etapas formadas por operações matemáticas e tenho o valor final. Isso aqui é característica de princípio da regressão. Por que é chamado de princípio da regressão? Vou explicar a vocês agora o motivo, tá? Bom, regredir é voltar. Então, esse é o princípio que a gente faz a volta para encontrar o valor inicial. Então, vamos lá. Você vai voltar pela última etapa. Ó, na última etapa, você tem um 2. Essa etapa indo foi dividindo por 3. Estão vendo aí? Ó? Indo foi dividindo por 3. Qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Então, na volta, você vai multiplicar por 3. Alguma dúvida até agora, gente? Não. Não? Tranquilo? Bom, chegou nesse número aqui, ó. Agora sim, você tem, aqui você já tem subsídio de descobrir quem é esse número. Então, vamos lá, vamos voltar. 2 vezes 3, ó, 2 vezes 3, deu 6. Agora, olha para aqui. Essa etapa aqui, ó, indo, foi multiplicando. A volta vai ser o quê? A operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Divisão por quem? Por 2. Então, vou fazer agora 6 dividido por 2. 3. Então, já descobri quem era esse número. Na ida, não me interessava. Na volta, sim. Eu vou descobrindo o número em cada etapa. Bom, e agora, para voltar da primeira etapa para o início, ó, se nessa etapa, na ida foi menos 3, a operação inversa é mais 3. Por quê?
porque a operação inversa da subtração é a adição. E 3 mais 3 é quanto? 6. Então, o número que eu pensei foi 6. Tranquilo aí, gente? Essa parte aí? Tranquilo. Tranquilo? Alguém ficou com dúvidas aí? Se ficou, diga que eu volto, tá? Tranquilo, eu quero questão assim, que já termina a questão da esperança da aprovação. Pode falar. Professor, Oi, pode falar. no segundo e terceiro número, dentro do círculo, onde o senhor colocou 6 uma bolinha, e... poderia ser uma interrogação. Pode. É bom não deixar nada. Poderia ser nada, né? É, Mas uma porque interrogação pode, não não tem, saber. não tem problema não. Por quê? Porque na volta você vai preenchendo, tá? Você vai Não, preenchendo mas esse. sua didática é ótima. Sua didática é ótima. Quem tá falando aí? Eduardo, sua Beleza. didática é ótima. Beleza, Eduardo. Bom, encontrou o valor inicial. Calma, não vá para o gabarito não, viu? Calma. Agora você vai ver o comando da questão. O comando da questão é o dobro do número pensado. O comando, gente, é o que a questão pede. Te deu um textozinho pequeno e pede o quê? Então esse pede o quê é o comando. Eu quero o dobro do número pensado. Olha, se o número pensado é 6, o dobro de 6 é quanto? Dobro de um número, gente, é 2 vezes o número. E 2 vezes 6 dá quanto? Dá 12. E 12 a gente encontra como gabarito a alternativa A. Questão aí, ó, se souber, é uma questão que quem nunca estudou não faz. Porque vai querer fazer através da equação do primeiro grau. Vai resolver? Vai. Agora vai caminhar muito. Fábio, que você que é da área de matemática, já tinha visto esse princípio, Fábio? Não, professor, na verdade, eu resolvi por equação, né? Já estou resolvendo todas as questões desse princípio, e aí eu estou resolvendo por equações, né? Mas como o senhor falou, é porque eu já tenho os conhecimentos sobre isso, tal, então eu não tenho tanta dificuldade assim em raciocínio lógico, né? Mas mesmo assim, Fábio, você vai se deparar com uma questão aqui que, se for fazer por equação, sai. Agora é trabalhoso. E o que é que a gente quer na prova? Ganhar tempo, chegar na resposta correta e ganhar tempo. E esse princípio é a mão na roda. Estou entendendo. Entendeu? Posso passar, gente, aí? Ô, professor, só uma pergunta. Fica à vontade. Se, por exemplo, no comando pedisse, ao invés do o dobro do número, pedisse o dobro da metade, como ficaria? O dobro da metade. Então vamos lá. Dobro da metade. Até vou colocar de outra cor, tá? Para não confundir aqui quando vocês forem estudar. O dobro da metade. Gente, ó, o dobro da metade. Então o dobro é 2 vezes. Agora eu vou encontrar metade de 6. 6. O que é metade? Não é 6 dividido por 2? Então é 2 vezes. Você vai fazer logo essa metade. Quanto é 6 dividido por 2? Dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Por quê? Por que voltou para 6? Te dá com a mão, te tira com o outro. Se ele manda dobrar e depois manda a metade, te deu com a mão e tirou com a outra. Então o número permanece o mesmo. Tranquilo aí? Perfeito. Ótimo. Posso passar? Foi Thales que falou aí? Isso. Beleza, Thales? Você pode repetir, por favor, essa questão dobro da metade? Pronto, posso sim. Thales perguntou assim, professor, se o comando da questão fosse, ao invés do dobro do número pensado, o dobro da metade do número. Dobro é 2 vezes, tá aqui, ó. Eu vou colocar no laser, tá? Para ficar mais fácil de... Ó, dobro é 2 vezes. Metade. O que é metade de um número? É pegar o número que é 6 e dividir por 2. Certo? Então você vai fazer dobro, que é 2 vezes. Por que eu fui fazer logo isso? Porque está dentro de parênteses, porque metade aqui, ó, predomina. Então 6 dividido por 2 dá 3. E 2 vezes 3 dá 6. Foi o que eu disse. A questão que o comando que Thales criou, ele te deu uma coisa com uma mão e tirou com a outra. Ou seja,
Qual é o dobro de 6? Né? 12. E quem é a metade? 6. Então, ele te deu com a mão e tirou com a outra. Ou seja, não te deu nada. O número continuou o mesmo. Se ele pedisse qual é a metade do número pensado? Opa! O número pensado foi 6, então a metade é 6 dividido por 2. Aí seria 3. Tranquilo aí, gente? Posso passar? Olha, Posso? Se tiver dúvida, fale, viu? Então vamos lá. Próxima questão. Questão de número 2. Diz assim. Joana foi de 2024 também. A anterior foi a 2024. Essa também. Joana pensou em um número. Ora, gente, se ela pensou em um número, já está dizendo, opa, ele não te dá o valor inicial. Se ele não te dá o valor inicial, isso é um problema de quê? Do princípio da regressão. Então, Joana pensou em um número. A esse número, adicionou. Adicionar é somar. Somou 20. E depois fez o dobro. O que é fazer dobro? Dobro é multiplicar por quanto? Hein, gente? 2. Multiplicar por 2. O dobro quer dizer multiplicar por 2. O triplo, multiplicar por 3. O quádruplo, multiplicar por 4, tá? Bom, depois diminuiu 12. O que é diminuir? Subtrair. E calculou a quinta parte desse número. O que é quinta parte? É dividir por 5. Se fosse a terceira parte, dividir por 3. Obtendo 30. Então, gente, ó, só em você ler, você já matou a questão. Já sabe de qual tópico essa questão foi cobrada. Ela pensou no número, não deu o valor inicial, te deu várias etapas onde tem operações matemáticas e te deu o valor final. E quer o valor inicial. Olha o comando da questão. O número em que Joana pensou é... Vamos lá. Eu disse que não é obrigado chamar esse número de X. Vamos chamar esse número de Y. Vamos lá, vamos voltar. Volte para o início para a gente fazer esse fluxograma, tá? Joana pensou em um número, Y. A esse número adicionou 20. Então eu tinha Y e ela somou 20. Quando ela somou 20, obteve esse outro número aqui, ó. Não sei quem é. Vamos passar. Depois, fez o dobro. O que é fazer o dobro? Multiplicar por 2. Aí encontrou esse outro número aqui, que não me interessa por enquanto. Depois, ela diminuiu 12. Diminuir é subtrair. Então, menos 12. E calculou. Então, quando tinha esse número aqui e tirou 12, caiu para esse número aqui, ó, agora. Olha para esse. E calculou a quinta parte desse valor. Então, pegou esse valor e dividiu por 5. Quinta parte, gente, é dividir por 5. Quarta parte, dividir por 4. Terceira parte, dividir por 3. Bom, quando ela fez essa divisão por 5, ela obteve quanto? Obteve o valor final, que foi 30. Alguma dúvida nesse fluxograma que eu fiz, ó, do início para o final? Não, tranquilo. Tranquilo? Posso voltar? Então eu vou voltar usando o princípio da regressão. E em que consiste esse princípio? Você vai voltar cada etapa com a operação inversa. A operação inversa de divisão, multiplicação. Então eu vou voltar multiplicando por quanto? 30 vezes 5, que é quanto? 150. Bom, cheguei aqui. Essa etapa aqui, ó, indo foi menos 12, voltando é a operação inversa. Mais 12. 150 mais 12, 162. Pronto.
Vou agora olhar essa etapa. Nessa etapa, indo, foi multiplicando por 2, que era o dobro. Agora, é dividindo. Por quê? Porque a operação inversa da multiplicação é divisão. Eu vou dividir por 2. 162 dividir por 2, gente. Ó, dividir por 2 é a metade. Fica mais fácil para quem não é de exatas. Qual é a metade de 162? 81. Bom, chegando aqui, ó, a etapa indo era adicionando 20, somando 20. Então, a etapa voltando é a operação inversa. É subtraindo 20. 81 menos 20 dá quanto? 61. Calma. Não é pelo fato de você encontrar o início que você vai marcar, não, tá? Volte novamente para o comando da questão. Joana pensou em que número? Ela pensou, a gente batizou esse número de Y. Então ela pensou em 61. 61 é o gabarito e ele se encontra na alternativa C. E aí, gente, dúvidas? Falem, viu? Vocês estão aqui para falar, para participar, porque se fosse só para eu falar, eu fazia uma live no YouTube e quando eu quisesse eu ia olhar lá no chat. Aqui não, aqui Professor, tô amando sua didática, viu? É Yasmin, é? Top, didática top. Que Muito bom, viu? bom. Fico feliz aí pelo feedback. Professor, só um questionamento. A questão anterior e essa foi para cargo técnico. O nível muda porque o da nível superior, né? Não. Ou vai mantém essa mesma proporção? Não, as bancas hoje, elas não têm mais aquela história que a ESAF tinha. A ESAF, quando preparava do Ministério da Fazenda, ela botava para torar no nível superior. As bancas de hoje em dia, não. Assim, ela vai colocar uma questãozinha mais difícil, vai, mas não em raciocínio lógico. Porque isso aqui, foi Fábio que falou comigo agora? Thales, não vai cobrar porque essa parte aqui é comum a todos os cargos. Entendeu? Não vai cobrar. Ela vai pesar para matemática na específica. Aí ela vai cobrar com nível lá em cima. Não pense que ela vai cobrar com nível lá em cima não, tá? De vez em quando essa banca IDECAN, ela é um pouquinho bipolar, ela bota uma questão nada a ver. Mas assim, a gente entra com recurso e às vezes cancela. Né? Descarta essa questão. Mas assim, não vá pensando que ela vai cobrar em nível alto, não. É nesse nível aqui. Vamos lá? Questão 3. Eu nem perguntei se eu podia passar ou não. Fui logo passando, viu? Vamos lá. Questão 3 diz assim. Lucas tinha uma coleção de livros. Beleza. Ele deu 1/4 de seus livros a um amigo. Bom, até aqui já tem como a gente matar a questão. A questão disse quantos livros Lucas tinha nessa coleção? Não, né? Não falou o valor inicial, mas vamos ler. Ó, eu vou apagar aqui para a gente entender novamente. Lucas tinha uma coleção de livros. Ele deu 1/4 dos seus livros a um amigo. Eu vou grifando a parte das operações, tá? Ele tinha uma certa quantidade de livros, deu 1/4 e em seguida vendeu 1/3 dos livros restantes. Depois disso, ele perdeu 10 livros. O que é perder 10 livros? É somar ou subtrair? Subtrair. Certo? Então aqui onde ele fala perdeu 10 livros, está mandando você fazer naquela etapa uma subtração. E em seguida comprou. Você se coloca no lugar de Lucas. Você comprou um livro, você adicionou à sua coleção ou retirou esses 20 livros? Adicionou. Então aqui é mais, tá? Ele está usando o verbo para te dizer a operação adequada aí. Finalmente, depois disso tudo, Lucas deu a metade. O que é dar a metade? É dividir por quanto? 2. Por 2.
deu a metade a um amigo e ficou com um total de 150 livros. Questão top de princípio da regressão. Quais são as características? Não te deu o valor inicial, te deu as etapas, onde cada etapa você vai fazer alguma operação matemática e te deu o valor final. Então, depois que ele fez tudo isso, ele ficou ainda com 150 livros. A pergunta é, calcule quantos livros Lucas tinha inicialmente. Então, este é o comando da questão. Bom, numa questão dessa, você pode até ficar testando. Você pode testar. Será que Lucas tinha 580? Vai fazer essas contas e vai chegar. Se chegar em 150, beleza, é o gabarito. Se não, você vai testar a letra B, vai testar a letra C, vai testar a letra D. Então veja que você vai fazer no mínimo um teste e no máximo 4, porque aqui tem 4 alternativas. A perda de tempo é grande, gente. Então é bom você saber o quê? Saber o assunto, fez o fluxograma, voltou, matou a questão. Porém, esta questão ela requer um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque ela trabalha com fração. As duas anteriores não tinham fração, ó. Era tudo número inteiro. Olha aí, ó. Tanto a primeira não trabalhou com fração, a segunda não trabalhou com fração, a terceira trabalhou com fração. A quarta, que já foi deste ano, trabalhou com fração. Tá? Então vou bem devagar nestas duas questões para não deixar nenhuma dúvida. Então vamos lá. Lucas tinha uma coleção de livros. Quer chamar isso aqui de quê? De X, de Y, de A? Diga aí. Vamos lá, interagir comigo. Hein, gente? De A. Então, o Lucas tinha uma coleção de livros. Essa coleção tinha A livros. A representa o número de livros da coleção dele. Tranquilo aí? Primeira etapa, vamos entender aqui. Ele deu um quarto. Gente, ó, cuidado. Vou botar aqui, ó. Cuidado. Se pedir fração, muita gente vai errar. Ó, se ele deu um quarto, lembra que lá no começo da teoria eu disse, gente, a gente leva sempre para a etapa seguinte o que resta, o que sobra. Lembra disso? Eu falei aqui, ó, tá aqui embaixo. Até coloquei de marca-texto, ó. A gente leva sempre para a próxima etapa o que sobra. Olha, se Lucas deu um quarto, o que foi que sobrou para a próxima etapa? Alguém sabe aí? 3/4. 3/4. Quem não é da área de exatas, vou mostrar um macete. Olha, gente, se ele tem um quarto, então o que ele sobra, se ele dá um quarto, o que ele sobra é fazer isso, ó. Repete o denominador e faz isso, ó. 4 menos 1 dá 3. Vamos pensar, eu tenho uma pizza, dividi essa pizza em 4 partes. Dividi uma pizza em 4 partes iguais. Dei um quarto, uma parte. Sobraram quantas partes? 3. 3 de quanto? 3 de 4. Então o macete é, se ele deu um quarto, então o que foi que sobrou? Você faz isso, pega o de baixo menos o de cima. 4 menos 1, 3. E repete o denominador. Entenderam aí? Vou fazer mais fração, tá? Sim. Vamos lá. Ó, na primeira etapa, ele deu um quarto ao amigo. Se ele deu um quarto, o que foi que sobrou? 3/4. Então, vai levar 3/4. Opa, vou colocar nesse estilo aqui. Ó. Vou colocar assim. Vou levar 3/4 para a etapa seguinte. Em seguida, vendeu 1/3 dos livros. Gente, se ele vendeu 1/3, o que foi que ele levou para a etapa seguinte? O 3 eu já boto, ó, aqui embaixo, vai ser o mesmo denominador, e o numerador vai fazer isso aqui, ó, 3 menos 1, 2.
Ora, se ele vendeu 1/3, então ele vai levar para a etapa seguinte quanto? Que fração? 2/3. Pronto. Quando ele levou esse 2/3, chegou nesse número aqui, que eu não sei quem é, e não me interessa por enquanto. Depois disso, então, depois que ele levou 2/3, chegou aqui, ó. Depois disso, ele perdeu. Perder é o que, gente? É mais ou é menos 10? Perdeu 10 livros. Menos, né? Ó, menos 10 livros. Aí ficou com essa quantia aqui, ó. Essa quantia. Em seguida, comprou. O que é comprar? Adicionar. Adicionar quanto? Adicionou 20. E, finalmente, Lucas deu a metade. Ora, se ele deu a metade, ele levou a outra metade. O que é metade mesmo? Não. Dividir. Metade é divisão, tá, gente? Dividir por quanto? 2. Por 2. Se eu tenho 100 reais e diga assim, eu vou distribuir a metade. Então, eu vou dividir por 2, que dá 50, e esse 50 eu vou distribuir. Gente, ó, metade é dividir por 2. Tá? Terça parte é dividir por 3. Quarta parte é dividir por 4. Quinta parte é dividir por 5. Bom, quando ele dividiu a metade, ele encontrou que número, finalmente? 150. Bom, agora é que entra o nosso princípio de marcha ré, princípio da reversão. Nesta etapa, indo foi dividindo por 2. Então a volta é o quê? Vamos lá, gente. Multiplicando por 2, isso. Então, 150 vezes 2 é quanto? 300. Pronto, já estou preenchendo aquelas lacunas que eu disse que não interessava na ida. Na volta, sim. Bom, nessa etapa aqui, ó, na ida foi mais 20. Então, na volta é o quê? Menos 20. Menos 20. Então, 300 menos 20 dá quanto? 280. Dúvidas aí, gente? Ou eu posso passar? Tem até um dogzinho aqui estudando com a gente, ó. Que coisa boa. Nessa etapa ainda foi menos 10. E a volta? Mais 10. Mais 10, que é a operação inversa, né? Ó. A operação inversa aqui, ó. Se foi menos, é subtração. A operação inversa é mais. Mais quanto? Mais 10. Vamos lá. 280 mais 10. 290. Meu cérebro já está lá em cima, está calculando lá na frente. Bom, cuidado. Apareceu fração na ida. Cuidado para fazer na volta. Gente, ó, presta atenção aqui. Se na ida foi a fração 2/3, na volta vai ser o inverso. Lembra que eu falei, se na ida eu vou fazendo a operação, na volta não é o inverso? Quem é o inverso de 2/3? Vamos lembrar de matemática elementar lá da quinta série. Alguém sabe aí o inverso de 2/3? Se não souber, eu digo, tá? Inverta. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Não é 2/3? 3/2. 3/2. Então é 3 sobre 2. Ó. Se lá na ida era 2 sobre 3, na volta é o contrário, é o inverso. O de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Tranquilo, gente? Então aqui mora o segredo, ó, da fração. Agora eu vou fazer essa conta. Vou pegar o 290, ó, presta atenção. Vou pegar o 290 e multiplicar por 3/2. Vou pegar o 290 e multiplicar por 3/2. Bom, como é que a gente faz? Você faz da maneira que você achar melhor. Da maneira que você estudou um dia e lembrou. Professor, eu estudei há 300 anos atrás. Não lembro, não tem problema, eu vou ensinar. Ó, aqui embaixo, todo número inteiro subtende que aqui embaixo mora o 1. Então, se eu quero multiplicar a fração, eu faço assim, ó.
cima, cima, baixo, baixo. Eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 290 vezes 3 vai dar um número alto, né? Vai dar um número alto. Mas vamos fazer, já que vocês estão aprendendo aqui, não é da área de exata, daqui a pouco eu faço um atalho, tá? Vamos lá. 290 vezes 3. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 9, 27. Deixa o 7, sobe 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Então, em cima dá 870. Embaixo, 1 vezes 2 dá 2. Gente, presta atenção. Em matemática, toda fração é uma divisão. Divisão de quem? Do número de cima pelo número de baixo. Então, eu quero aqui dividir 870 por 2. Mas vamos lembrar, dividir por 2 não é achar a metade? Então, qual é a metade de 870? A metade de 800 é 400 e a metade de 70 é 35. Então, 435. Então, o númerozinho daqui é o 435. Eu vou ensinar aqui de uma maneira bem mais rápida e é assim que você deve fazer na prova, tá? Maneira rápida. Preste atenção. O que foi que eu fiz? Vamos voltar para essa etapa aqui. Vou fazer 290 vezes 3,5. Não foi isso que eu fiz? Aqui em cima. Vou fazer de uma maneira mais rápida. Como? 290 está em cima. 2 está embaixo. Então eu posso dividir logo isso aqui, para ficar com números menores. 290 dividido por 2 dá quanto? A metade. 145. Aí eu pego esse 145 e multiplico por quanto? Por 3. Veja que vai chegar bem mais rápido no resultado. 145 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Deixa o 5, sobe 1. 3 vezes 4, 12. Com 1, 13. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. 435. Chegou ou não no mesmo resultado? Chegou. E de maneira mais rápida. Tá? Eu aconselho que faça dessa maneira aqui. Tá bom? Para você ganhar tempo. Por quê? Porque quando você multiplica, você aumenta o valor do número. Quando você divide, você diminui o valor do número. Bom, agora, vamos lá. Chegou nessa etapa, agora a gente vai voltar. Não é isso? Indo, nessa etapa, indo foi 3/4. Na volta é o inverso. Qual é o inverso de 3/4? Vamos lá, gente. Me ajuda aí. 4 sobre 3. 4 sobre 3. Quem estava em cima vai para baixo. Quem estava embaixo, quem estava em cima vai para baixo. Quem estava embaixo vai para cima. Pronto. 4/3. Como é que eu faço agora para encontrar o A? Eu vou pegar o 400, 435 e multiplicar. Sempre multiplicar com a fração, tá? Multiplicar por 4/3. Vamos lá? Quem quiser fazer 435 vezes 4 e depois dividir por 3, fique à vontade. Tá tranquilo, tá certo. Mas quem quiser já dividir isso aqui logo, para trabalhar com números menores, beleza. Vamos lá dividir. 435 dividido por 3. 4, quantas vezes tem 3? Não é uma? 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Chama o 3, ficou 13. 13, quantas vezes tem 3? Tem 4. 4 vezes 3, 12. Para 13, 1. Chama o 5. 15. Quantas vezes tem 3? 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Divisão exata. Então, aqui vai te dar 145 vezes 4. 145 vezes 4, gente, é dobrar 2 vezes. Multiplicar por 4 é dobrar 2 vezes, tá?
Vamos lá, vamos dobrar 2 vezes. 145, o dobro. 145 mais 145. 200 e quanto? 290. 290. Vou dobrar. Opa, aqui eu estou fazendo... Ó, veja, eu estou querendo dobrar. Estou fazendo de uma maneira mais rápida, tá? Ó, vou pegar o... Já que eu quero multiplicar por 4, então eu vou dobrar 2 vezes. 145 vezes 2, que dá 200 e quanto? E 90. Vou pegar esse 290 e vou dobrar novamente. Porque quando eu multipliquei por 2 e multipliquei por 2 novamente, eu estou multiplicando por 4. 290 dobrado. Dobrar 200 dá 400. Dobrar 90 dá 180. 400 mais 180. 580. Então, Lucas tinha uma coleção de livros e nessa coleção tinha 580 livros. Bom, qual é o comando? Quantos livros Lucas tinha inicialmente? 580. E 580 está lá na alternativa A. Vamos lá, gente. Eu quero agora a participação de vocês. Me diga aí onde teve dúvida que eu volto lá para a gente sanar todas as dúvidas. Professor, no caso, quando tem fração, não precisa colocar mais ou menos nada. Não, só a fração. Sempre multiplicando, tá? A fração sempre multiplicando. Certo. E na volta você vai inverter. Só isso. Vamos lá, mais dúvidas? Tem, gente? Mais dúvidas? Professor, licença, eu estava tentando resolver essa questão por equações, que foi Fábio, né? Isso, que foi quando eu justamente travei, né, que por equações não estava saindo, e aí, como seria essa ideia por equações? Cara, Porque eu travei justamente nessa parte quando ele fala que vendeu 1/3 dos livros restantes, aí eu estava pegando um valor de X, subtraindo Não. parte. Eu sei. Veja bem, lembra que no começo da aula eu disse, tem gente que vai fazer por fração, se não por equação, se não souber desse princípio, vai ter questões que é fácil. Vai ter questões, essa aqui, por equação ela é difícil. Eu posso fazer contigo no privado amanhã à tarde, tá? Que amanhã de manhã eu vou cumprir mandado, e à tarde eu estou livre, eu posso fazer contigo essa daqui. Me chama amanhã no WhatsApp que eu te explico. Porque se for fazer agora, vai demorar no mínimo uns 15 minutos. Só para a gente montar. Pronto, tudo certo. Beleza? Só porque eu preciso ter uma ideia de como é que ela funcionaria. Não, mas não faça isso não. Já estou fazendo não faça não. na próxima questão, mas eu queria ter uma ideia. Esqueça a equação aqui e resolva na sua prova esse tipo de problema usando o princípio da regressão. Você vai me agradecer, viu? Tranquilo aí, Fábio? Vamos lá, Mohana, Yasmin. Oi. Tem como você voltar à questão anterior para bater uma foto? Tem. Voltar à questão anterior só para bater uma foto. Se preocupe não, porque eu vou gerar o PDF e disponibilizo para vocês, para todo mundo que assistiu a aula, mesmo não sendo do meu curso, mas comprou a aula de hoje, eu vou disponibilizar. Beleza? Oi. Tem uma outra forma mais rápida de fazer essa questão. Eu estou preocupado com o tempo. Se for uma questão desse nível, eu vou demorar. Não, veja bem, aqui é o seguinte. Esse tipo de questão você já sabe como é que se faz, não é isso? Sim. Você vai ler. Eu vou te orientar como você vai fazer na prova. Você vai ler. Se você vê que dá para resolver ela, você resolve na hora que você está lendo. Se não deu, você sabe do assunto, mas não vá perder tempo nela não. Faça as demais. Depois que você exaurir todas as questões que você sabe, aí você volta para ela para você garantir esse ponto. Essa é a maneira mais prática. Eu estou fazendo passo a passo, mas a partir do momento. Thales, né? Adailton. Adailton. Lá no meu curso tem, acho que são 13 questões desse tipo aqui que eu ensino passo a passo. Então, se você praticar, vai sair rapidinho, cara. A demora aqui porque eu estou ensinando passo a passo para vocês de exata que não entendem
indo e voltando. Mas a partir do momento que você já pegou a prática, você vai e volta rapidinho aí. Agora aqui, o que é que exige de você? Que você saiba somar, subtrair, multiplicar e principalmente dividir. Sabendo esse básicozinho, você resolve essa questão. Vamos supor, gasta 5 minutos no máximo. Você sabendo essa técnica, você gasta no máximo 5 minutos. Eu estou fazendo passo a passo, aí estou gastando mais tempo, né? Mas a partir do momento que você pratica, aí vai embora rapidinho. Vamos fazer a próxima questão? Essa próxima questão, ó, ela é deste ano, viu? Foi, se não me engano, foi da semana passada ou foi da semana atrasada que a IDECAM aplicou. Vamos lá, vamos ver. Pedro recebeu seu salário e fez as seguintes transações. Bom, já disse o seguinte, ele recebeu o salário dele e teve gastos. Então, a gente sabe o seguinte, qual é o salário dele? Conhece? Não. Não, então se não conhece o valor inicial, então provavelmente essa questão na prova de vocês é de princípio de reversão. Quem vai te dizer é se vai ter operações matemáticas, aquelas etapas, e vai te dar o valor final. Se fechar isso aí, ó, matou a questão, já sabe que é o princípio. Então vamos lá. Pedro recebeu seu salário e fez as seguintes transações. Primeiro, gastou 25% em impostos. Vamos lá, vamos pensar. O que é que eu levo para a próxima etapa? 75%. O resto, o que sobra, perfeito. Então, cuidado, essa questão assim não é difícil, porém ela requer um pouquinho de interpretação. Ora, se eu recebi meu salário e gastei 25% em impostos, o que foi que sobrou? Qual foi a porcentagem que sobrou? 75% é o que eu vou levar para a próxima etapa. Bom, em seguida, do que restou, ou seja, da próxima etapa, ele investiu 20% em fundo. Gente, se eu tinha uma certa quantidade, investi 20%, o que foi que sobrou para eu levar para a próxima etapa? 80%. 80%. Pronto. Depois, pagou R$600. O que é pagar? É você colocar dinheiro no bolso ou tirar? Não, pagar. Pagar, tirar. Tirar, né? Então aqui é menos, né? Ó, é menos. Menos quanto? 600. Finalmente, do que sobrou, ele gastou 10% em lazer. Ora, se eu fui a um parque, fui a um shopping e gastei 10% de lazer, o que foi que sobrou para mim? 90%. 90%. Após todas essas transações, Pedro ficou com 1.620. Olha, gente, então aqui está caracterizado que é uma questão do princípio de regressão, porque ele não deu o valor inicial, te deu várias etapas, onde cada etapa é uma operação matemática, e te deu o valor final. E o que é que ele pede? Determine o valor original. Ele pede o valor inicial do salário de Pedro. Vamos chamar esse valor inicial do salário de Pedro de estrela. Para você ver o que pouco interessa aqui. Faz tanto tempo que eu fiz uma estrela, pronto. Vamos chamar de estrela. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, Pedro recebeu seu salário. Na medida que você vai lendo, você já vai montando esse fluxograma, tá, gente? Ó. Pedro recebeu seu salário e fez as seguintes transações. Primeiro, gastou 25%. Então, o que foi que ele levou para a próxima etapa? 75%. Ele levou 75%. Bom, aí chegou nesse valor. Em seguida, do que restou, investiu 20%. Se ele investiu 20%, o que foi que ele leva? O que restou para ele?
80%. Aí caiu nesse valor aqui, ó. Depois pagou 600. O que é pagar 600 de conta? É retirar do que ele tinha R$ 600. Caiu nesse valor aqui. Em seguida, finalmente, do que sobrou, que é essa parte aqui, ó, ele gastou 10%. Se ele gastou 10%, ele sobrou o que para ele? Para levar para a próxima etapa? 90%. E finalmente Pedro ficou com 1.620. Pronto. Eu quero saber, nesse fluxograma aí, alguém ficou com dúvidas? Falem, viu? Não. As meninas aí, de exatas. De exatas não, de humanas. Tá tranquilo. Tá tranquilo aí? Pode falar. Sempre que as questões tiverem assim esses percentuais aí vai ser a parte maior, né? Não, é a parte que sobra. Então, estou dizendo, de 20, no caso, gastou 25, ficou mais 75. Não, ficou 80, né? Maior. Sim. Mas não é obrigado não. Se por acaso gastasse 60%, levaria quanto para a próxima etapa? 40. Então, o que interessa é você saber. Se você gastou 20%, você leva 80% para a próxima etapa. Né? Que chama de complementar. Complementar. Isso. Quem está falando aí? Até igual. Certo. Diga aí. Tem que ser nessa sequência aí do enunciado. Tem que ser. Se alterar a sequência, dá errado. Dá errado, cara. Uhum. Dá errado. Tem que ser, você vai lendo e vai montando, Bom, o que você vai fazer? Não vai montar de início, né? Você vai ler a questão. Então não deu valor inicial, te deu etapas com operações matemáticas e te deu o valor final. Isso é característica de quem? Princípio da regressão. Aí você para, vamos lá. Não sei quem é o início, chama de qualquer letra, aí eu chamei de estrela, aí você vai lendo e vai montando o fluxograma. Tem que montar nessa ordem aí. Beleza. Dúvidas aí, gente? Se não tem, eu vou voltar. Não. Não? Posso fazer a volta? Só que, antes de voltar, apareceu uma novidade aqui. São as porcentagens. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente assim como as frações não têm adição ou subtração junto com as porcentagens. Justamente. Então, a lógica é, vou transformar as porcentagens em fração. Se não tem sinal, se não tem operação, então ali é o quê? Fração, tá? Então vamos lá, vamos aprender a fazer isso aqui, ó. 75% é a fração 75 em quanto? Em 100. Porcentagem, gente, é por 100, por cento. Então, 75% é 75 sobre 100. Qual é a outra porcentagem? Não é 80? 80%. Quem é 80%? 80 em 100. E a outra porcentagem, quem é? 90%. 90% é 90 em cada 100. Dúvidas aí, meninos? Não? Lu, Yasmin, tranquilo? Vamos lá. Bom, presta atenção. O primeiro passo é transformar as porcentagens em fração, porém, essas frações têm números altos. E isso não é bom. Não foi à toa que você estudou lá no primário simplificação de fração. E a gente tem que simplificar. Tá? Vamos lá. Vou mudar aqui de cor para mostrar a simplificação. O que é simplificar uma fração? É encontrar outra
que tenha o mesmo valor, porém com números reduzidos. Ó, 75 sobre 100. Então eu vou pensar, qual é o número que eu divido 75 e 100 por ele ao mesmo tempo? 5. 10 não pode, né? Porque 100 divide 10. Mas 75 não. É 25, tá, gente? O maior número aqui é 25. Quem vai te dizer isso é a prática. Vamos lá. 75 dividido por 25 dá quanto? 75, quantas vezes cabe 25 dentro dele? 3. 100, quantas vezes cabe 25 dentro dele? 4. Então, 75% corresponde à fração 3/4. Aí eu vou lá, ó, onde tem 75%, eu boto 3/4. Vou fazer a mesma coisa com 80. Só que 80 fica mais fácil, porque 80 sobre 100, 80 terminou em 0 e 100 tem 0. Então, cada 0 de cima cancela com o 0 de baixo. Então, antes eu tinha 80 sobre 100. Agora eu tenho quem? 8 sobre 10. É mais fácil. Veja que eu diminuí o valor. Eu tinha 80 sobre 100. Agora eu tenho 8 sobre 10. Ficou mais tranquilo, mais confortável de trabalhar. Mas ainda não é a melhor resposta, tá? Então vamos lá, vamos pensar. Qual é o número que eu divido 8 por ele e 10 por ele? Pode ser 2? Pode. Pode. Pode ser outro número diferente de 2? Não, né? Para dividir os dois, não. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 80 por 5 em fração corresponde a quem? 4 quintos. Então, eu vou lá onde tem 80% e boto 4 quintos. Ó, gente, essa é uma questão, presta atenção, é uma questão da universidade, tá? Ó, UFOB. Arquivista, então nível superior. Fica atento, tá? Mas eu creio que na prova de vocês, não. Na prova de vocês, como é uma prova comum para todos os cargos, eu creio que não vai vir pesado, não. Mas sim, eu estou preparando vocês para o maneiro e o pesado. E o pesado é isso aqui. O mais pesado ainda é fração, porcentagem. Fração é de boa, que a gente viu na questão anterior. Ó. Fração. Mas quando vem porcentagem, não. Você tem que transformar a porcentagem em fração. De preferência, para amenizar seus cálculos, a fração irredutível. Vamos lá, vamos pensar em 90%. 90% é 90 em cada 100. Beleza. Mas aqui já te dá meio caminho andado. 90 termina em 0, 100 termina em 0. Então eu vou cancelar um 0 de cima com um 0 de baixo. A pergunta é, eu posso cancelar o 0 de cima com os 2 zeros de baixo? Responda para mim. Não. Alguém acha que sim? Eu poderia cancelar todos os zeros, um de cima com 2 de baixo? Não, a resposta é não. Gente, ó, para cada 0 de cima, se cancela um 0 de baixo. Mas eu já vi muita gente achando que termina em 0, o 0 de cima cancela com todo 0 de baixo. Não, tá errado. Cada 0 de cima cancela um 0 de baixo. Bom, ficou o que aí? 9 sobre 10. E 9 sobre 10, que é 9 décimos, você não simplifica. Por quê? Qual é o número que eu divido 9 por ele e 10 por ele ao mesmo tempo? Só é 1. Mas dividir por 1 não altera nada. Então não simplifica, tá? Depois que você chegou no 9 décimo, deixa 9 décimo mesmo. Preste atenção, gente. Eu acho que para fazer esse fluxograma, vocês já passaram da fase de porcentagem, usou uma parte, leva o complemento, leva o que sobrou. A parte mais trabalhosa aqui é achar a fração de cada porcentagem
mas já estou dando minhas dicas aí. E depois fazer a volta. Vamos lá? Começando pelo final. Se indo foi 9 décimos, a volta é o quê? Me ajuda aí que eu esqueci, viu? 10 a 9. Não, 10 sobre 9, não é? Se na ida foi 9 sobre 10, a volta é 10 sobre 9. Quem não é da parte de exata vai dizer é 10 a nona. Não, é 10 sobre 9. Isso é comum, tá? Não se preocupe não. Eu entendi o que você disse. Bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar. Lembra que eu disse que sempre é multiplicação? Eu vou multiplicar 1620 vezes quem? 10 sobre 9. Qual é a melhor maneira aqui? É multiplicar 1620 vezes 10 e depois dividir por 9? Ou é melhor dividir porque eu já encontro números menores? É melhor dividir, né? Ó, vamos lá dividir? 1620 dividido por 9. 1 não pode. 16, quantas vezes tem 9? Hein, gente? Uma. Aí vamos fazer a volta. 1 vezes 9 dá 9. Para 16. 7. Vou chamar o 2. Formou 72. 72, quantas vezes tem 9? Qual é o número que multiplicado por 9 chega próximo a 72? Seis, 7. 7 vezes 9 dá quanto? 7 vezes 9 dá 63. Aí é 72. Está longe. Então é 8, né? 8 vezes 9 dá quanto? 72. 72 para 72, 0. Só que sobrou um 0 aqui no dividendo. Ele vem para o quociente. Então a resposta aqui, ó, é 180 vezes 10. Multiplicar um número por 10 é só acrescentar um 0. 180 vezes 10 dá 1.800. Então aqui dentro dá 1.800. E agora, vamos fazer a volta. Ó, se na ida foi menos 600, na volta é o quê? Mais 600. Quanto é 1.800 mais 600? 2.400. 2.400. Dá para fazer até de cabeça, né? Ó. Uhum. Você pensar em dinheiro, você tem R$1.800 e ganha mais 600, 2.400. Vamos fazer essa volta aqui. Se a ida era 80%, que corresponde a 4 quintos, a volta é o quê? Não é o inverso? 5 sobre 4. 5 sobre 4, perfeito. Quem falou aí? Eduardo. Beleza, Eduardo. Então agora vamos fazer a continha aqui, ó. Dos 2.400 vezes 5 sobre 4. Qual é a melhor maneira? É multiplicar 2.400 vezes 5, depois dividir por 4 ou dividir logo isso por 4? Dividir logo. Por 4, né, gente? Ó, eu tenho R$2.400 e vou dividir para 4 pessoas. Faz isso. 24 dividido por 4. 6. E bota 2 zeros. 600. 600 vezes quem? 5. Quanto é 600 vezes 5? 3.000. 3.000. Chegou aqui, ó. 3.000. E agora eu vou fazer o quê? A volta. Ó, se na ida foi 3 quartos, na volta, quem é? 4 sobre 3. 4 sobre 3. Vamos lá, faz essa conta? 3.000 vezes 4 sobre 3. Olha para cá, ó. Se você dividir logo. Dá 1.000. 3.000 dividido por 3 dá 1.000. Vezes 4. 1.000 vezes 4
4.000. Então, Pedro tinha quanto inicialmente? 4.000. E 4.000 a gente encontra como gabarito, letra C, né? Ó. Letra C. E aí, gente? Esta é a questão mais difícil que a IDECAM fez até agora. Mas ela está difícil assim? Não. Se você sabe o procedimento, se você sabe transformar, sabe o procedimento de quando aparecer porcentagem, o que você leva é o complemento, é o que falta para chegar em 100, sabendo que cada porcentagem você vai transformar em fração, e só fazer a volta. Basta treino.